E a partir de agora vamos fazer a composição da mesa. E na medida que os componentes forem anunciados, gostaríamos que vocês aplaudissem fervorosa e calorosamente. Para a composição da mesa, convidamos Carlos André Ferrugem, coordenador do Assuntos Religiosos para São Rosário, e mediador desta sessão solene. Também para fazer parte da mesa, convidamos Daniele Gonçalves Fontoura, coordenadora de promoção de igualdade racial de São Gonçalo. Convidamos também para compor a mesa a Cabo PM, a Cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Gorito, para o carinho e os aplausos de todos. Também para a composição da mesa convidamos pastor Roberto Araújo, pastor presidente da Igreja Missão Brasas do Reino. Compondo a mesa, convidamos Vaguinho Macumba, representante do segmento da Umbanda. Convidamos também para a composição da mesa Marcelo Rodrigues, representante do segmento católico. Convidamos a mãe Márcia de Oxum para a composição da mesa. No momento certo, na hora exata. Portanto, com a palavra, o nosso querido mediador, pastor Carlos André Ferrugem, coordenador do Romar. Pastor. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Como a gente falou, o objetivo desse encontro é, na verdade, promover a paz na nossa cidade e a liberdade religiosa. Nós temos aqui representantes de vários segmentos religiosos e daqui a pouco nós vamos fazer menção de cada um deles. E eu acho importante e fundamental que a gente possa usar esse espaço aqui para que esse propósito seja realmente implementado na nossa cidade. Obrigado a todos. Eu quero começar aqui fazendo os agradecimentos devidos às pessoas que contribuíram e que têm contribuído para que esse nosso objetivo se cumpra aqui na nossa cidade. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, evidentemente, não só daqueles que representam algum segmento religioso, bem como daqueles que, de alguma forma, representam a sociedade civil. Eu quero agradecer ao nosso prefeito Capitão Nelson, que tem colocado todos os esforços para que isso possa acontecer na nossa cidade. Hoje, na nossa cidade, nós temos uma coordenadoria de assuntos religiosos, uma coordenadoria da juventude e temos também uma coordenadoria LGBTQI+, para mostrar que é um governo plural. Então a gente quer agradecer ao Capitão Nelson por esse objetivo. Agradecemos também aos deputados eleitos Douglas Ruas e Altineu Contes. Nós temos o objetivo de fazer com que, pedir para que esses nossos representantes, não só na Câmara Federal, mas também na estadual, possam trazer recursos e implementar políticas públicas dentro daquilo que atribui a eles lá na Câmara Federal e Estadual, para que a gente possa implementar políticas públicas de forma imparcial e laica, para que todos os segmentos religiosos sejam alcançados aqui na nossa cidade com políticas públicas. Queremos agradecer ao presidente da Câmara, o senhor Lecinho Bredas, que cedeu esse espaço aqui importante, essa casa de lei, para que a gente pudesse estar aqui, evidentemente, trazendo à tona a importância do combate à intolerância religiosa e também do preconceito como um todo. Queremos agradecer ao vereador Vinícius, que é o vice-presidente da Câmara, por essa interlocução,
né, e pela importância que os mesmos têm dado à nossa cidade, inclusive nesse quesito. Quero agradecer ao secretário de Assistência Social de Nova Basília, né, que tem nos dado condição de desenvolvermos esse trabalho ali na coordenadoria. Hoje o tamanho da coordenadoria é outro, né, nós começamos colocando toda a nossa dedicação, todo o nosso conhecimento para que isso se tornasse realidade. Queremos agradecer também ao diretor-geral da Câmara, o Marco Brasil, nosso amigo, pela cessão do espaço. Queremos agradecer o cerimonialista Eli, com muito carinho tem estado aí nessa operação com a gente. O jornalista Rodrigo Mata, né, que é o responsável pela comunicação da Câmara. Queremos agradecer à Prefeitura de São Gonçalo, na pessoa do secretário Alexandre, que enviou toda a equipe de comunicação da Prefeitura, do Executivo, para fazer a cobertura desse evento. Queremos agradecer aqui a equipe da Comar, as pessoas que trabalham comigo ali, né, a gente tem trabalhado aí já há um mês nesse projeto, né. Queremos agradecer a todos os funcionários da Câmara, que com muito carinho estão aqui conosco, e ao Medeiros, que é da Arca Vídeo, está aí conosco, faz parte da equipe também, para cobrir esse evento de grande importância. Muitas vezes a gente olha alguns eventos como esse e considera irrisório no que diz respeito ao volume de pessoas. Mas eu acredito que todas as vezes que nós implementamos qualquer evento, principalmente em temas não só relevantes, mas temas delicados como esse que estamos promovendo hoje aqui, é um processo de conscientização para que estejamos aqui. Então eu queria começar aqui pela mesa diretora, ou melhor, pela mesa que compõe aqui. Evidentemente as pessoas que estão representando os segmentos religiosos terão direito à fala e também a assistência terão direito à fala aqui. Né? Eu queria começar pela Cabo, né, porque ela desse uma saudação, né, e falasse da importância da segurança presente. Boa tarde, é a Cabo Bonito, eu estou participando do Segurança Presente, né? Eu estou aqui para poder prestar auxílio aos senhores, informar que nós estamos lá aqui na base de São Gonçalo, para poder auxiliar, dizer que nós estamos aqui para o que precisar, se houver algum acontecimento, né, que vem interferir em questão de segurança, que a gente sabe que também nos momentos de saída, né, da reunião dos senhores, nós podemos estar ali também dando esse apoio, esse suporte. E temos operações, nós passamos em patrulha também, temos pontos também fixos também para poder auxiliar e coibir qualquer atitude negativa e contrária, né? Estamos abertos a diálogo, estamos abertos a auxílio, a conversar, a aproximar, né? Dizer que a polícia não está aquém, ou é algo que não se pode ter essa troca. Estamos aqui para isso. Boa tarde a todas e todos e todes. Eu gostaria de começar a minha fala saudando alguém que veio antes de mim, que não está mais entre nós, mas o filho dela está aqui. Eu acho que falar de tolerância religiosa no município de São Gonçalo é falar também da falecida Dona Matilde, professora Matilde, a mãe do Santana de Calabrás. Que foi uma mulher como a mãe Márcia, que sempre lutou pela pauta. Então, meu respeito a quem chegou primeiro. Meu nome é Daniele Gonçalves, eu estou coordenadora de promoção à igualdade racial do município de São Gonçalo. Também estou na presidência do conselho. Tenho alguns pares aqui que me deixam muito felizes. Saúdo a figura da minha vice, a Bianca, do Projeto Cardume. Também a Alexandre, que tem um trabalho representativo aqui no município. Há muitos anos, né? Mãe Márcia a gente nem precisa falar, né, gente? Quem não conhece Mãe Márcia de Oxum, né?
do famoso presente de Iemanjá. Oi? Chega, ela tava falando. Então seria isso, gente. Que tenhamos uma tarde agradável, com muito respeito em relação a todas as crenças. Eu acho que é a base que está faltando. Respeito a todas as religiões, respeito às escolhas. Saúdo a Sônia Werneck, que está ali que representa a OAB no Conselho de Igualdade Racial. Muito obrigado pelo seu apoio. Então seria isso, que possamos ter uma boa discussão respeitosa no dia de hoje. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Como a Daniela falou muito bem, esse aqui é um espaço numa casa de leis, um espaço democrático. Né? A gente não vai fazer isso aqui de um palanque político. Né? A gente não veio aqui para evangelizar, catequizar ninguém, mas discutir assuntos que promovam a paz na nossa cidade e que a gente tenha liberdade religiosa, e cada um prestar o seu culto. E hoje a gente vê alguns extremismos, né, e a gente, nessa oportunidade de diálogo, que a gente vai construindo pontes importantes, né, que vão além da religião. Né? A religião aqui é o tema, a questão do combate à intolerância religiosa, mas para que a gente possa criar interlocuções que vão fazer a sociedade se aproximar e fazer com que a sociedade tenha dias melhores, onde quer que elas estejam inseridas. E eu queria ouvir a minha Márcia, então, e fazer a sua exposição. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. É difícil estarmos aqui durante a semana, feriados na cidade, e o pessoal está trabalhando, né? Mas muito bom ver aqui alguns dos meus filhos, amigos, irmãos de outras crenças, né? E o nome do evento da gente é fé, né? Então, eu acho que as lideranças de cada religião, e eu estou falando um pouco de matriz africana, porque a nossa é a que sofre mais ataque. Né? Então, são as casas de matriz africana que a gente conta com os irmãos ali, em várias condições, para nos ajudar nesse processo, né? Precisa da educação pública. Bom que tem aqui o poder público, por exemplo. Né? Porque o poder público, às vezes, o que a gente vê? O poder público diz, a gente a princípio acha que fica chateado. Depois a gente vê que ele é despreparado daquele assunto. Né? Então, todos os casos de racismo e intolerância religiosa nessa cidade é tratado com caso de julho, que agora foi implementado na lei também, que vai ser crime. Né? Então, é crime estrutural, institucional e irrevogável, né? E retrato imprescritível. Quer dizer, talvez isso nos garanta mais. Talvez, como em Salvador, Rio de Janeiro tem uma delegacia própria. Em Salvador já fizeram o contrário. Dentro da corporação, eles criaram uma corporação identificando quem eram os soldados, né, da religião, para ir interceder nesses casos, para não haver uma segunda intenção de quem foi lá abordar. Fica aqui minha sugestão para o comandante, né, da Guarda Municipal e para alguma outra autoridade que esteja aqui. Então, eu acho que fica mais fácil, porque quando você entende qual é o processo, fica mais fácil, né? Você sente cortar na carne. E lógico que eu estou falando aqui em meu nome, mas também de quem veio atrás de mim, né? Minha mãe, meus avós, meus tetavós. Aliás, dia 2 agora eu faço 55 anos de iniciada. Eu me iniciei aos 9 anos de idade. O nosso terreiro foi tombado ano passado em São Gonçalo pelo INEPAC e não houve nenhuma comemoração, por exemplo, nessa casa, o primeiro terreiro tombado pelo INEPAC. Porque quando a gente tomba algo nessa casa, que os senhores estão vereadores, como é o caso do presente de Iemanjá, nós acreditamos o quê? Há uma lei na cidade, um presente que faz 15 anos esse ano, de lutas e calmarias e lutas, e que para a gente fazer, idealizar, fazer valer a lei que foi guardada nessa casa pelo vereador que está hoje em ação ainda, que foi o Alexandre, né? Que fez a lei do presente de Iemanjá, é 10/22 de 2019. Ainda não temos esse reconhecimento no morro. E ainda somos nós que estamos aqui, ó, batendo pires para conseguir algo que é de direito. Então, lei é feita para se preservar. Eu espero contar com o senhor nessa empreitada, né, com todos os irmãos de São Gonçalo aqui presentes.
Não é fácil estar no seu lugar, sabe, pastor Ferrugem? Mas eu entendo isso, eu não vim aqui dar uns questões no seu, mas é necessário se falar. É necessário falar porque senão isso é hipocrisia. Né? E existe um provérbio iorubá, né, que as pessoas falam muito que nós não temos nada escrito. Mas nós não precisamos de nada escrito. Porque tudo está aqui, ó, na memória, repassado. E esse é o livro que ninguém apaga, né? Então, assim, existe um provérbio iorubá, um Itan, que fala assim: Olorum iniberu, Olorum iniá. Se não houver, só há respeito para com o Olorum, que é Deus, o Criador do Universo, não existe respeito. Se não houver, só há respeito com ele se houver respeito pelas pessoas. E ser desrespeitado é algo que o povo de matriz africana e preto sabe o que é. De perto. E corta na carne. Eu já saí assim branquinha porque eu sou de um processo de embranquecimento. Eu cresci com a minha avó dizendo: casa com branco para limpar o sangue. E ela dizia para minha mãe a mesma coisa, para não sofrer. Se eu souber, minha árvore genealógica está exposta, o tombamento foi feito um inventário, então eu cresci numa família toda preta e eu achava que eu era igual a eles. Aí veio um processo, isso é perverso. E em 2023, a gente ainda está aqui discutindo essa pauta. E tem gente que nem se acha preto, porque, não, já saí mais, né? Se acha pardo, que pardo nem cor é. Então, olha o que é que nós somos, né? A maior parte da população sem educação, deve ter alguém aqui na educação, né? Muitas crianças fora da escola, e a gente vê isso nós desenvolvemos um projeto sociocultural e socioeducacional. E eu digo a você, no Morro do Céu, no Sacramento, tem várias crianças fora da escola, o ano passado inteiro. E essas crianças recebem, a mãe já, não é para tirar a Bolsa Família delas, mas porque não há uma exigência que essas crianças estejam na escola, porque não é de interesse que essas crianças cresçam, se eduquem, entendeu? Tem esse pertencimento, saia dessa sarjeta de assalto, de drogas, disso, daquilo. Porque quem é que quer isso? É eles? Será que eles nascem desejando ser odiado? Ou eles nascem desejando ser analfabeto? Ou sonham em, não, se eu chegar a 18 anos, tá bom, olha que tristeza. Né? Sabe que pode morrer até 18 anos. Quais são essas chances? Então, falar de fé de Deus, para mim, o homem é meio insano, né? Porque tem um pensador que fala isso. Você crê num Deus invisível, que a gente não vê, mas olhando as árvores, o mar, as águas, as pedras, as flores e tudo mais que Deus criou, nós humanos, nós não vemos Deus nisso, na bondade, né, na esperança. Então, acho que nós hoje religiosos estamos aqui reunidos num momento difícil do Brasil e do mundo. Parece que a humanidade está perdida no rumo do que é ser fé, no rumo do que é ser cuidadoso, né, bondoso, doador, né? E na crença que há uma espiritualidade além da gente, com o nome que tiver, mas que nós somos seres humanos e nós deixamos de ser vândalos, será, com tudo o que está acontecendo? Então, eu acho que nós religiosos é que temos o papel de ensinar isso, de explicar isso para cada seguidor da gente, para que a humanidade não se perca como a gente está vendo aí, né? Então, um discurso de ódio nunca, só de amor. Axé. Obrigado. Vou um ganchinho aqui na palavra da mãe Márcia aqui. Nelson Mandela, ele está fazendo uma declaração importantíssima. Ele disse que ninguém aprende, ninguém nasce odiando o outro, né? Eles aprendem a odiar, né? E assim como eles são ensinados a odiar, eles precisam ser ensinados também a amar. Ele passou 30 anos atrás, recluso, atrás das grades, né? E ao chegar no poder na África do Sul, foi incapaz de retaliar aqueles seus algozes, né? Então é importante a gente ter esse sentimento. A gente não vai ser hipócrita, nós temos nossos anseios pessoais, os nossos sonhos, que muitas vezes se confundem com os sonhos e aquilo que os nossos, aqueles que estão ao nosso redor pensam, mas é o mais importante a gente pensar aquilo que é comum a todos, que é comum a todos. Então, pastor Roberto, por favor, representante da nossa igreja lá, Missão Brasa do Reino, mas também representa o segmento evangélico. Por favor, pastor. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos que já foram citados, aqueles que por alguma razão não foram.
quero parabenizar a organização do evento pela representatividade. Não é fácil, né? Construir uma mesa de conversa, construir uma audiência com tanta representatividade, muito importante, né? Tantos segmentos representados, com voz para falar, para se expressar. Eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, fazendo eco ao provérbio citado pela mãe Márcia. Porque realmente eu hoje sou missionário em Santa Luzia, né? Eu prefiro até me apresentar como missionário, que quando você chega dentro de uma comunidade, você não se envolve só na questão religiosa, você se envolve com as pessoas e vocês conhecem muito bem essa realidade. E a gente trabalha com a educação, a gente trabalha com o social, a gente está na casa das pessoas, a gente precisa cuidar delas. Mas numa tarde como essa, como a senhora muito bem falou, vocês, as religiões de matriz africana, têm a verdadeira dor do que a gente está tratando aqui. São realmente o foco, né, da grande maioria, né, de toda essa intolerância. Então, eu, como pastor evangélico, eu quero me solidarizar e me comprometer a preparar as próximas gerações para que entendam de forma diferente e que se portem de forma diferente. E eu faço eco com o provérbio, com uma palavra de Jesus que às vezes a gente deixa passar despercebido. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele vem todo o capítulo falando sobre várias parábolas, né, a respeito de semeadura, falando sobre semente. Mas quando chega no versículo 44, Jesus libera uma chave que muitas vezes a gente ainda não entendeu. Ele diz que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que encontra um tesouro, mas esse tesouro está enterrado dentro de uma terra. E diz que esse homem se alegra tanto pelo tesouro encontrado que ele precisa vender tudo que ele tem para que ele possa comprar a terra. Porque só comprando a terra ele tem acesso ao tesouro. E as pessoas não entendem que o primordial para a gente encontrar Deus está escondido dentro das pessoas. Quando você vem lendo todo o capítulo 13, você percebe que o tempo todo ele está dizendo que a terra são os homens e a semente é a palavra dele. Então ele decidiu se esconder no outro. Enquanto a gente ficar como o povo na Torre de Babel, construindo monumentos e querendo se esconder dentro dos nossos monumentos e dos nossos dogmas para alcançar Deus, quando na verdade Deus vem e espalha aquilo tudo e diz: vocês estão construindo errado. Eu não estou aqui, eu não estou nisso aqui, eu estou no outro, eu estou no próximo. Então, eu acho que o grande desafio dos nossos dias é fazer com que aqueles que nos ouvem entendam que para que você encontre Deus, você precisa encontrar o outro. Enquanto eu não buscar isso, enquanto eu não me esforçar por isso, enquanto eu não, como esse homem da parábola, eu não abrir mão de tudo que eu tenho para acessar a terra, porque só acessando a terra eu consigo chegar no tesouro, não adianta eu descobrir que existe um tesouro. O tesouro está numa terra que eu preciso adquirir, que eu preciso comprar. E essa terra é o meu semelhante, essa terra é o outro. Então, Deus está no meu semelhante. Então eu preciso valorizá-lo, eu preciso me esforçar para estar com ele. Enquanto a gente não entender isso, a gente nunca vai conseguir exercer a religião verdadeira, que é o amor ao próximo. Deus abençoe a todos. Muito bom estar com vocês. Quero ouvir. Queria registrar a presença do Dr. André. Muito obrigado, representante da OAB. Nós agradecemos muito a presença da senhora aqui, tá bom? Então, boa tarde a todos. Eu queria saudar aí o nosso presidente desse momento, desse encontro interreligioso, o nosso pastor Ferrugem. E saudando ao senhor, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa. Cumprimento a todos os presentes, uma saudação bandista, onde eu manifesto aqui o meu fraterno saravá a todos. E eu não poderia deixar de fazer uma menção importante aqui, no início da minha narrativa, de que hoje, para nós umbandistas, é um dia muito especial. Dia 20 de janeiro, dia de festa na aldeia, dia de festa na mata, dia de saudar o grandioso rei caçador, meu pai Oxóssi Oquiarô, dia de saudar aos meus caboclos e caboclas, aos nossos ancestrais indígenas,
a todos esses falangeiros do grandioso orixá, a ele eu peço a bênção e a permissão para iniciar aqui a minha fala. Meu nome é Wagner Luiz, eu sou popularmente conhecido como Vaguinho Macumba. Eu sou dirigente umbandista do Centro Espírita Xangô das Almas, um terreiro de umbanda que fica situado no bairro Boa Vista, e que no mês de setembro de 2022 nós completamos lá no mesmo local 30 anos de existência. Uma casa de umbanda que foi fundada pelo meu saudoso pai, o senhor Emilton Macumba, ao quem eu também faço uma saudação, porque a ele eu devo meus eternos agradecimentos por ter me ensinado, por ter me apresentado o caminho da Umbanda. Meu pai nunca me impôs religião nenhuma. Eu conheci a religião de Umbanda através do meu saudoso pai, e nessa religião, onde eu nasci, me criei, estou me criando, né? Eu sou novinho aqui. E nela eu pretendo permanecer até o fim dos meus dias. Eu não consigo falar de Umbanda sem lembrar e sem exaltar a memória do meu saudoso pai. Eu falo de um segmento religioso que tem a sua base, a sua origem aqui nesta cidade, Pastor Ferrugem. Nós temos registros de Umbanda, de terreiros, de representações da nossa Umbanda em todos os continentes do nosso planeta. E tudo isso parte, né, a partir da anunciação, talvez não fundação, mas sim uma anunciação importante do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do seu médium, Zélio Fernandino de Moraes, que o que muitos não sabem, este senhor foi vereador nesta casa por 2 mandatos. É importante que se diga isso. Então, a minha fala é a partir desse segmento, que lá no nosso terreiro, durante esses 30 anos de existência, milhares de pessoas passaram por lá. Durante os 25 anos onde meu pai dirigiu os trabalhos religiosos e sociais que a casa desenvolve, e nesses pouco mais de 5 anos em que eu estou tocando, né, os trabalhos. E milhares de pessoas passaram por lá. E toda vez que uma pessoa chega no nosso terreiro, um caboclo, um preto velho, um guia espiritual, ou até mesmo um dirigente, a gente nunca procurou saber de onde ele veio, qual é a sua condição social, qual é a sua religião, porque pessoas, diversos segmentos, diversas condições sociais passam pelos nossos terreiros diariamente. Acho que a mãe Márcia também, ela passa por isso, ela vive isso, e essa é a nossa realidade, né? É a prática, é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, independente de quem seja, de onde venha. Então, eu também queria falar um pouco sobre o projeto Marco Zero da Umbanda, do qual eu sou autor, juntamente com o professor Leonardo Marcos, que está aqui presente. E nós, no ano de 2019, trouxemos para a discussão dessa casa o projeto Marco Zero da Umbanda, através do então vereador Cláudio Rocha, e nós conseguimos aqui aprovar nessa casa um projeto que deu origem ao nome de uma praça que lá na Praça de Neves, popularmente era conhecida como Praça de Neves, mas dentro da legislação municipal aquela praça não tinha nome, né? E qual é o intuito desse projeto? Como a gente está na cidade, a anunciação da nossa religião, quando a gente perde o nosso patrimônio inicial com a derrubada da Casa de Zélio, a gente perde o patrimônio que materializa a Umbanda da nossa cidade, né? A gente está falando de uma religião que faz parte da cultura histórica dessa cidade, é importante que se diga isso, né? E a gente, com essa proposição, a gente visa resgatar isso e materializar isso. Então, conseguimos aprovar aqui nessa casa a inserção do nome do Zélio Fernandino de Moraes naquela praça que era popularmente conhecida como Praça de Neves. Agora ela tem um nome oficial de Praça Zélio Fernandino de Moraes, popularmente conhecida como Praça do Marco Zero da Umbanda, né? E a gente segue, Pastor Ferrugem, na luta para que a gente possa continuar avançando nas próximas fases desse projeto. Porque a aprovação desse projeto aqui nessa casa, ele é a primeira fase. E eu conto, né, como eu já estou contando, a gente já vem dialogando sobre isso, sobre a sua ajuda, para que nós possamos continuar avançando nas outras fases desse projeto, que é importante, né, que a gente possa dar uma identificação àquela praça e ter, de fato, um patrimônio material da nossa religião, nossa cidade de anunciação. É importante que se diga isso. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui, Pastor Ferrugem,
essa iniciativa da Comar, São Gonçalo segue em fé contra o preconceito e a intolerância religiosa. Esse evento, ele é o ponto de partida de uma maratona de eventos que vão debater a temática de intolerância religiosa na cidade de São Gonçalo. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós temos um evento importantíssimo, inclusive eu gostaria de convidar a todos os presentes para o esteiraço do axé, o meu povo saúda o seu povo. Amanhã, dia 21 de janeiro, Dia Mundial das Religiões, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e essa é uma mensagem dos segmentos afro-brasileiros para toda a sociedade. A gente acredita, pastor Ferrugem, que através desse projeto nós vamos conseguir construir um canal de diálogo com toda a sociedade para desmistificar uma série de mitos e inverdades que são colocados, mãe Márcia, acerca dos nossos segmentos religiosos. Então fica aqui o nosso convite para que todos compareçam amanhã na Praça do Marco Zero da Umbanda, a partir das 8 horas da manhã, para o evento Esteiraço do Axé, o meu povo saúda o seu povo. E ainda dando continuidade a essa maratona de eventos que vai acontecer aqui na cidade de São Gonçalo, que vão debater a temática de intolerância religiosa, nós teremos também no dia 23, me corrija se eu... Não, mas eu queria falar, porque eu estou falando da maratona de eventos, aí eu vou citar também o centro seminário, aí quem quiser depois vai complementando. Então, dentro dessa maratona de eventos que vai acontecer aqui na cidade de São Gonçalo, nós vamos ter também no dia 23 e 24 o seminário de liberdade religiosa. E é importante que se diga também que todas essas atividades contam com o apoio incondicional da Prefeitura de São Gonçalo. Né? Eu não me lembro, me corrijam também se eu estiver errado, se discutiu tanto essa temática, né, aqui na nossa cidade. Então, fica aqui o meu abraço fraterno a todos, parabenizo ao pastor Ferrugem por esta iniciativa e convido a todos a participarem de todos esses eventos, que a gente possa estar discutindo, estar colocando as nossas posições e buscando os pontos que nos interligam enquanto representantes dos segmentos religiosos, tá bom? E já afirmo que estarei presente em todos esses eventos que vão acontecer na nossa cidade. Axé, Saravá Umbanda. Muito obrigado, Davi. Então, com a palavra, o Marcelo Rodrigues, que é historiador do segmento católico. Por favor, meu amigo. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do Carlos André Ferrugem, um pastor, que fez esse convite a mim, e aqui eu represento o meu grupo Rede Católica News. Queria também citar a presença aqui do vice-presidente do Rede Católica News, o Pedro Teixeira, que está ali, me acompanhando e me ajuda. É muito importante esse trabalho que é desenvolvido. Queria também citar aqui o padre André Luiz, eu estou dentro, vamos dizer assim, do território dele, ele é aqui da paróquia São Gonçalo do Amarante, e ele faz um trabalho muito bom aqui na região. Ele é o padre do vicariato, ele é o vicário aqui de São Gonçalo. Bem, para nós católicos, as nossas feridas são muito abertas, porque nós estamos aí na história há 2000 anos. Então nós passamos por diversos momentos da história. Claro que eu não vou levar a minha fala aqui para uma historiografia, porque ficaria muito cansativo para todo mundo, mas nós cometemos, sim, ao longo da história, alguns erros. E o nosso Papa, hoje santo, São João Paulo II, ele reconheceu alguns erros cometidos pela Igreja e pediu desculpas por esses erros que nós cometemos. Claro que às vezes a desculpa ela não resolve o problema e o mal que foi cometido, mas às vezes é muito fácil a gente analisar algo com a cabeça de hoje, mas que aconteceu há 800 anos atrás, há 1000 anos atrás. Então a gente também tem que ter esse conceito, saber separar alguns pecados que nós carregamos na nossa carne. Temos algumas chagas abertas, mas reconhecemos isso publicamente. Desde 1962, a Igreja Católica ela mudou muito a postura, que a gente chama do Concílio Vaticano II. E a Igreja ela vem tendo um diálogo muito aberto com as outras religiões. Isso com o Papa João Paulo II, hoje santo. Isso com o Papa Bento XVI, que morreu há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, tivemos o falecimento dele, e em diversos documentos escritos por ele, vem uma tentativa e uma aproximação de outras religiões. Agora, isso se tornou muito claro e mais explícito com o Papa Francisco.
o nosso atual Papa, né, que é mais de uma linha progressista, e ele, então, trouxe esse debate para dentro da igreja. E esse debate foi muito importante, porque na Igreja Católica, as coisas, elas para acontecer, elas têm que vir de cima. Então é muito importante a posição do Papa, a posição dele para que os bispos, os cardeais e os padres venham ter uma postura diferente, né? E é muito legal a gente ver hoje, é muito bom a gente ver hoje dentro da Igreja Católica essa harmonia que está havendo com outras religiões. Eu vejo, né, no Rede Católica News, nós somos uma agência de notícias, e nós acompanhamos muito, às vezes, os fatos, não pelo olhar da fé, mas pelo olhar jornalístico. E nós estamos a gente vem fazendo algumas matérias, né, sobre ataques a terreiros, né, muito ruins. E nós, católicos, também estamos sofrendo esses ataques, né? Temos sacerdotes sendo assassinados, sendo queimados vivos, temos os nossos templos, tendo as nossas imagens sendo quebradas, né? Nossas igrejas sendo invadidas, não respeitando o horário das nossas missas, não respeitando aquilo que para a gente é algo mais sagrado dentro da Igreja Católica, que é a hóstia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então esse debate ele é muito importante para a gente trazer essas questões à tona, né? A tolerância ela tem que haver. Eu lembro que há pouco tempo atrás, né, isso não é muito, não ocorreu, não é um fato antigo, né, de uma pessoa, né, de uma religião matriz africana, que sofreu, né, uma agressão no Rio, e o cardeal do Rio, Dom Moroni João Tempesta, ele convidou essa pessoa que sofreu essa agressão para tomar café com ele lá na arquidiocese. Isso é uma simbologia importante, gente, porque nós temos o líder máximo da igreja no Rio de Janeiro, mostrando, pelo menos para os católicos, porque ele é líder dos católicos, que aquilo foi um ato absurdo, que aquilo é uma coisa que a gente tem que condenar. Pra vocês terem uma ideia, o Rede Católica News tem mais evangélicos que católicos. Porque as pessoas, quando entram para fazer parte do Rede Católica News, a gente não pergunta qual é a religião dela. O meu vice, que eu apresentei agora, o Pedro, ele não é católico, ele é evangélico. Então, eu acho que a questão aí é ser tolerante, tolerar o outro, tolerar a religião do outro, é saber que o fato de pertencermos a um credo diferente, isso não nos faz inimigo. Pelo contrário, eu tenho, né, um olhar também de pesquisador, então eu acho maravilhoso, eu acho muito belo, né, você estudar as religiões. Aí o meu olhar científico. Mas se eu olho pela fé, é muito interessante você conhecer a religião do outro, que você vai aprender o amor. Porque nenhuma religião prega a guerra. As interpretações que fazemos é que faz a gente pregar a guerra. Mas a religião, ela traz o amor. E nós só temos a aprender. Claro que eu trago a contribuição da minha, que é a católica, apostólica, romana. Mas isso não me faz não ter uma aproximação das outras religiões também católicas, das religiões de matrizes africanas e dos meus irmãos evangélicos, que apesar de termos alguma divergência na questão de doutrina, da teologia, né, principalmente na questão das imagens, né, mas nós temos uma proximidade muito maior, que é o nosso líder máximo, que é Jesus Cristo, que só pregou o amor, né? Então eu vou encerrando aqui, lembrando que hoje, para nós católicos, é um dia importante, porque é dia de São Sebastião. São Sebastião morreu defendendo Cristo. Ele foi flechado, o corpo dele, ele recebeu várias flechas, mas se manteve vivo, morreu depois, se manteve vivo. Porque as flechas da maldade não foram capazes de destruir a fé dele em Jesus Cristo. E isso é muito importante para a gente.
Mas ter fé em Jesus Cristo não é tacar pedra no irmão. Ter fé em Jesus Cristo não é criticar o irmão no pessoal ou na questão da religião. Porque Cristo não veio para pedir a gente para incendiar, apedrejar um templo. Ele veio para nos pedir para amar esse templo. Obrigado. Pessoal, agora então a gente vai dar prosseguimento. Obrigado, Marcelo. A gente vai dar prosseguimento. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o pastor Carlos André Ferrugem, meu amigo, meu irmão, por essa sessão aqui maravilhosa, pela pluralidade, pela diversidade que tem aqui. Saúdo toda a mesa. Hoje eu estou subsecretário da Infância e Adolescência da cidade e já estive conselheiro tutelar por 8 anos aqui na cidade. E eu já vi muitas intolerâncias religiosas chegando no conselho. A mãe Márcia falou que a religião matriz africana é a que mais sofre preconceito, talvez por conta da vestimenta ser mais visível aos olhos da sociedade. Né? A gente não tem, às vezes não tem como identificar se eu sou católico, se ele é cristão, evangélico, mas as religiões de matriz africana acabam sendo as mais visíveis. E eu falo com um pouco de propriedade, porque eu vim de uma família que não tinha um ensino muito religioso. Minha mãe falava que eu tinha que fazer catequese, eu fiz catequese, depois eu fui para a Sociedade de Vida Mariana, no J. Sobrinho, que era da igreja do Barro Vermelho. E aí era aquele católico não praticante, né, que um monte de gente fala. Depois que eu casei, eu ingressei num terreiro de Umbanda, que minha sogra é mãe de santo. Então assim, eu tenho uma pluralidade dentro de casa. E posterior, me converti e sou 8 anos da Igreja Bola de Neve. Então assim, eu já sofri preconceito na pele, sou marido de uma mulher preta, sou pai de um filho preto. Então assim, a intolerância ela é visível aos olhos. Né? Eu já cheguei dentro de um restaurante, alguns conhecem como fio de conta, o guia, e as pessoas te olharem estranho, justamente achando que você é o inimigo dele. E isso, a palavra respeito, ela tem que zelar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus esteja sobre vocês. Bismillahirrahmanirrahim. É melhor para você. É um pouquinho baixo. O microfone é baixo, então. Em nome de Allah, Deus clemente e misericordioso. Obrigado. Allah é o nome de Deus na língua árabe. Muitas das vezes é pensado, né, que Allah, quando fala de Allah, é um nome diferente, é uma religião diferente, é um Deus diferente, né? Mas na verdade Allah é um nome de Deus, né, em língua árabe, só que e é usado para todas as religiões, né? O Islã, eu pertenço da comunidade muçulmana Ahmadiyya, sou vice-presidente também da comunidade muçulmana Ahmadiyya do Brasil. Como aqui o nosso querido irmão também falou sobre o preconceito que a comunidade muçulmana sofre, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Infelizmente é vinculado com terrorismo, né? Com fanatismo e realmente nós não vemos muitos dos casos aqui no Brasil, justamente porque não tem maioria, não tem muitos muçulmanos. Raramente você vê na rua um muçulmano ou uma muçulmana, né? Mas os países onde tem os muçulmanos com maioria sofrem bastante preconceito, justamente também porque o vestimento também é muito semelhante com a matriz africana, né? O chapéu, a roupa das mulheres também, a minha esposa também está aqui. Então, esses preconceitos, nós aqui, juntamente com outras religiões, lideranças não só políticas, mas religiosas. Primeiramente, boa tarde a todos. Sou Mendes, comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo. Assumi essa gestão aí tem aproximadamente uns 3 meses, né? Quero parabenizar o Ferrugem, é o meu amigo já, o pastor há tempos, né? Uma excelente pessoa, muito legal esse evento aqui, estarem todos juntos, né? Divergindo, conversando, né? Se entendendo. Quero dizer para vocês que a Guarda Municipal de São Gonçalo está de portas abertas. Queremos muito aprender com vocês, pegar o contato de alguns aqui. Estamos abertos para cursos, palestras,
Porque a tolerância também está muito ligada ao respeito, né? Ao respeito, ao conhecimento, ao amor. Acredito que quanto mais conhecimento, menor vai ser essa carga de conflito, de atrito, né? Essas coisas assim. E quero até deixar um exemplo aqui do que aconteceu essa semana, né? A viatura da Romu abordou ali próximo à antiga CCPL ali um veículo. Eram pessoas do Axé, né? Estavam ali para cultuar sua religião, informaram, a viatura afastou um pouco, né? Para dar, né, a liberdade a eles e manter a segurança dos mesmos ali no local. Quando eles terminaram, a viatura acompanhou eles, saiu daquela parte ali que é um pouco complicada, né? Escura, violenta, e depois eles seguiram o normal e nós seguimos o nosso trabalho. É isso que nós devemos fazer, independente de religião. Independente da religião, independente do evento, se é evangélico, católico, espírita, a Guarda Municipal de São Gonçalo está ali para acompanhar, inclusive é a ordem do prefeito. Estamos abertos para atender tudo e todos, tá? Quero deixar aqui mais uma vez parabéns a todos vocês e tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado. Eu queria agora ouvir, por gentileza, a nossa querida amiga do Hare Krishna, por favor. O meu nome é Kunti Devidasi, eu sou representante da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, mas eu fico muito feliz quando nos chamam de Hare Krishna, porque a gente está falando de um nome dos vários, múltiplos nomes de Deus, né? Então nós chamamos de Krishna. Eu também sou membro do Conselho Estadual pela Liberdade Religiosa, o CONEPLI, tá? É o Conselho Estadual, o presidente é o OG, eu faço parte desse conselho também. Então eu me orgulho muito disso. E a gente tem que buscar mesmo, por isso que a gente veio do Rio, a gente ficou muito feliz com o convite, viu? Muito obrigada. Porque essa conversa, ela é muito importante. Por quê? Porque mesmo nós, enquanto minorias, também estamos aqui e nos fazemos presente. E somos olhados, somos apontados, perguntam por que é isso, se isso está sujo, se aconteceu alguma coisa. Infelizmente não é tão violento, mas porque é aqueles malucos que ficam cantando na rua. Então, são vários tipos, né, de formas impróprias de tratarem as outras religiões. Então, como educadora, né, eu sou educadora de formação, eu sou formada em geografia e sou pedagoga e especialista em educação. Eu também me preocupo com isso, como você fala com o outro, como você ensina. A gente pode sim, como o senhor disse, como o Mandela falou muito bem, a gente pode ensinar, né? E o desconhecimento leva a esse caminho da intolerância. Então eu preciso aprender a lidar com o outro, a respeitar. Por exemplo, eu cumprimento esse ramo, mas eu não toco nele, porque eu sei que as mulheres não devem tocar um homem muçulmano. Mas eu abraço a esposa dele sempre que a gente se encontra, né? Com outros, os meus amigos de matriz africanos, eu beijo a mão dos pais, das mães e respeito aos ancestrais, né? Quando eu estou à presença do cardeal, eu faço parte do grupo Diálogo e Paz também do cardeal do Rio de Janeiro, a gente cumprimenta também beijando a mão. Então eu acho que isso é importante, isso não me diminui, isso não me deixa deixar de ser uma característica, né? Uma liderança religiosa, tá? Eu vou deixar com o Ferrugem 2 exemplares, mas depois, se mais alguém quiser, também tem, que fala um pouquinho mais sobre meditação, sobre questões que a gente até precisa também para o momento de agora. Eu achei que era mais importante nessa fala mesmo do que a gente pode fazer em conjunto, tá? Hare Krishna. Muito obrigado. Eu queria, nesse momento, abrir a oportunidade do nosso querido parlamentar, Romário Red. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde. Como é que vocês estão? Boa tarde. Tudo certo. Primeiro, parabenizar a atividade, fundamental a cidade discutir intolerância, discutir racismo e discutir como que a gente cria condições para reduzir desigualdades e reduzir o impacto da intolerância em algumas religiões. Eu nunca fui fã desse debate de que somos todos iguais, porque esse debate de somos todos iguais iguala pessoas que sofrem diferente de outras. E, na verdade, a gente precisa dizer quem que sofre intolerância, quem que sofre racismo. E no Brasil, sobretudo, quando a gente tem um recorte num país que foi pautado, por exemplo, pelo racismo, são as religiões de povos africanos que sofrem diretamente intolerância e racismo. Então é importante a gente deixar claro isso. Institucional de todas as maneiras possíveis.
As outras religiões sofrem intolerância sim, mas no recorte brasileiro existe uma gravidade que a gente precisa levar em consideração. E eu acho que a gente, enquanto poder público, poder executivo, a gente no legislativo, a gente precisa sempre criar condição para que isso não aconteça. Eu nem iria falar exatamente da prefeitura, eu acho que a gente só vai mencionar por uma questão de estar numa casa legislativa aqui de São Gonçalo e terem pares que também representam o poder público municipal. A gente tem episódios na cidade históricos que revelam como que a intolerância destruiu histórias, né? Bom, boa tarde a todos e todas, a bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos, né? Eu gostaria de cumprimentar a mesa, né, na pessoa do nosso querido coordenador, né, o pastor Ferrugem, de Assuntos Religiosos. Cumprimento a todos, meu amigo Wagner Macumba, né, de tantas trajetórias, de tantas militâncias, né, e da conquista também no Marco Zero da Umbanda, né, e gostaria de cumprimentar aqui Daniele, que é coordenadora da pasta de igualdade racial, né, dessa cidade. Eu sou chefe de gabinete, né, na CEPI Rio, então na coordenadoria de igualdade racial da Prefeitura do Rio. E é do Rio, né, que eu falo com muita felicidade, porque nasci aqui em São Gonçalo, apesar de hoje estar lá, trabalhando lá, desenvolvo políticas, desenvolvo ações em parceria com diversos órgãos, em conjunto com as autoridades da cidade de São Gonçalo, né? Atuar pela diversidade religiosa ou pela liberdade religiosa dentro da pasta de igualdade racial ou da política de igualdade racial é entender, em primeiro lugar, que as religiões de matriz africanas, elas são as que mais sofrem casos de intolerância e agressões, como a Mãe Márcia de Oxum bem falou. Em segundo lugar, entender que a política de igualdade racial ela foi criada há 20 anos atrás, em 2003, para que o racismo religioso, para que o racismo em suas diversas faces fosse combatido, né? E fosse combatido com recurso, fosse combatido por meio do SINAPI, por meio da CEPI. E hoje temos o Ministério da Igualdade Racial, que canaliza recurso, que vai canalizar e que vai organizar essa... Com a palavra. Obrigado, Ferrugem. Aproveitando a oportunidade, boa tarde a todas e todos. A figura do presidente da mesa, parabéns, eu já agradeço a todo mundo. É muito importante a presença da Wicca aqui. Né? Primeiro que é um marco. Né? A gente nunca entrou aqui. Poucas pessoas conhecem a religião Wicca. Alguém conhece a religião Wicca? Só de nome, né? Mas bruxaria todo mundo conhece. Pois é, a Wicca é chamada também de bruxaria moderna. Nós sofremos muito preconceito. E o maior preconceito que a gente sofre é a invisibilidade. Chamar a gente para cá, como esse Vaguinho do Rio de Janeiro, chamar a gente para cá é importante porque quebra essa invisibilidade. Né? A gente tem muito para falar. Falar sobre o diálogo religioso e não convidar a gente para a mesa, não está falando de diálogo interreligioso. Entendeu? Então não adianta uma religião falar que ela fomenta o diálogo interreligioso se em momento algum convida a gente para ele. Eu estou no meu terceiro mandato enquanto presidente nacional da União Única do Brasil. Eu conheço o cenário do Rio de Janeiro todo, da cidade, do estado e do Brasil. E nós somos referência, querendo ou não, não a Wicca, mas o diálogo interreligioso do Rio de Janeiro é referência para o mundo. Tá? Vocês sabem disso. A Europa copia a gente. Né? Então é importante que tudo que a gente faz aqui é copiado. Vamos fazer bem feito, então, né? Para ser copiado direito. E estou, no meu primeiro mandato, estou como presidente do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa do Rio de Janeiro. Eu estou aqui também como isso, como presidente. Porque a gente quer dar apoio a todas as ações que aconteçam no estado do Rio de Janeiro. Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Areta, só para fazer uma correção, eu sou professora de História. Eu sou... Vou ajeitar aqui. Eu sou budista desde que eu me entendo por gente.
E a minha religião, ela prega a paz, a cultura e a educação. Esse é o tripé primordial. Meu mestre ensina que a melhor religião do mundo é aquela que te faz muito feliz. Então, a gente precisa dialogar sim, mas quando a gente sai naquela porta, ali a gente encontra alguém, a gente já defere aquele preconceito que é normal no ser humano. Então, antes de você olhar o ser humano, ou melhor, antes de você olhar a fé, olhe o ser humano, porque é o que mais conta. Porque religião, todos pregam a mesma coisa. Cada um tem um livro base que ensina a você a se tornar um ser humano melhor, para você fazer o bem na sociedade. Não te ensina a ser preconceituoso. O preconceito você adquire quando você aprende o sentido de normose, que é a normalidade que a sociedade tem. Se você está usando, eu não sei o nome, como é que chama isso? Isso, minha língua não vai falar, mas quando você está usando algo que é diferente, como um amigo muçulmano, ele exemplificou muito bem, quando você usa algo que é diferente, que dá para você se perceber, automaticamente entra o que? O preconceito. E a gente precisa de mais coisa, só que assim, eu escuto e já participo há muito tempo sobre eventos religiosos aqui em São Gonçalo, eventos de combate à intolerância religiosa, vários eventos. Pena que isso só acontece uma vez ao ano. Também dar o meu boa tarde aqui a toda a mesa na pessoa do nosso coordenador Carlos André, pastor Ferrugem, né? Que é tão difícil falar até, mas quem é Carlos André, o nome ali? Mas é muito bom poder estar aqui, estou muito feliz, pastor, quero te parabenizar por este evento. Obrigado. Porque eu não me lembro, no município de São Gonçalo, ter tido um evento com a pluralidade que nós estamos tendo aqui de tantas religiões. E isso é muito importante, é sinal que nós estamos avançando. E isso é muito importante para o município, né, para o nosso município. Eu estou como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Gonçalo e não vou ser, vamos dizer assim, não vamos nos enganar porque a intolerância ela existe sim, principalmente, eu lembro, até um evento que nós tivemos e tinha que entregar uma moção à mãe Márcia, ela nem vai saber disso, e ficaram preocupados de me entregar a moção para eu entregar a mãe Márcia porque eu sou evangélica e ela é de Oxum. Gente, pelo amor de Deus, eu faço questão de abraçá-la onde eu encontro, em qualquer evento que eu encontro, porque isso é preconceito, isso é intolerância. Nós precisamos pregar o amor e não só como líder religioso, como vocês são, né? Temos aqui pastores, temos aqui os pais de santo, temos aqui os outros líderes religiosos, mas também as instituições, né? Porque a primeira eu como ali como ordem, né? O artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos. Bom dia a todos. Diretor Borges, Conselho de Segurança do município de São Gonçalo, eu queria, pastor, licença, e até lembrar, né, que eu participei desse mesmo evento no ano passado, tinha feito uma sugestão. Todos que estão aqui, que são importantes, estão aqui devido à sua relevância. Mas, como falei no ano passado, a importância de trazer essa gurizada da escola do município, para eles ouvirem tudo o que acontece aqui, porque todos que estão aqui já têm uma opinião formada sobre algo, entendeu? A gente precisa preparar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes da escola do município, para que eles possam entender e se defender da intolerância. Eu queria, de alguma forma, dividir minha fala em 4 grandes intolerâncias.
porque a intolerância ela é geral, mas existe a intolerância institucionalizada. E é dela que eu quero falar. Mas antes de entrar diretamente nessas 4 intolerâncias, eu queria citar a Bíblia. Em 2 momentos. Eu queria falar primeiro do Gênesis 6,6, quando o Senhor fala, Gênesis 6, que fala, e o Senhor se arrependeu de ter posto o homem sobre a terra, e seu coração entristeceu-se. Gênesis 6,6. Boa tarde. Estudar intolerância no Rio de Janeiro é bem complicado, como vocês devem imaginar, né? No Brasil é bem complicado, no Rio de Janeiro ainda mais, em São Gonçalo ainda mais. Nós estamos falando do 2º maior colégio eleitoral do estado. São Gonçalo é um dos 4, é o 4º município mais evangélico do Brasil. Quando a gente fala de intolerância, a gente fala de intolerância religiosa desde que existe a primeira demarcação de religião, onde o outro não aceita aquela demarcação. A gente fala de guerra religiosa desde que Abraão, antes de Abraão, teve seu povo apedrejado. Temos as cruzadas no século XII, que a Igreja Católica ensinou como se entra na África e como se escraviza. E hoje, os pentecostais e neopentecostais fazem o mesmo trajeto na África que foi feito no século XII, XIII, XIV, XV, o mesmo. Falar de São Gonçalo é uma amostra do que acontece no mundo. São Gonçalo, o Brasil, exporta a religião evangélica. Mas não é um tipo de religião, e eu falo como pesquisadora, por isso que eu denomino, não é o evangélico que prega o Deus, que é o amor e paz. É aquele que prega quem é o demônio. E o demônio é a religião afro. A religião afro, sendo um demônio, eles pregam o exército. E em São Gonçalo, nos anos 2000, início do século XXI, nós temos o exército institucionalizado. A gente não está falando mais sobre guerra religiosa. A gente está falando sobre guerra religiosa e racista. Silvio Negro também conselheiro tutelar do município. Para a palavra, meu amigo. Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite. Não estava nem preparado para falar, mas meu amigo fez esse convite, não posso deixar. Esse tema é um tema muito doloroso para a nossa população. Eu não consigo falar de racismo religioso sem tacar pedra nos que nos fizeram mal na noite. Não tem como, desculpa. Não dá para a gente, como o Romário falou aqui, dizer que somos todos iguais, estamos todos na mesma, se esta construção não foi feita dessa maneira. Foi o nosso sangue, foi a nossa vida que foi serivada para construir essa sociedade preconceituosa, racista, e que a religião é responsável por isso. Seja católica, seja evangélica, e hoje ela é usada como poder. Basta a gente ver quem são os representantes hoje em São Gonçalo, da religião evangélica, religião católica, e quem são da matriz. Cadê? Não temos. Mesma coisa no Congresso. Isso reflete na vida do dia a dia. O nosso povo negro, infelizmente, não consegue se ver. Eu vejo sim. É mais fácil a gente sucumbir a religiões hoje do poder, que são católicos e evangélicos, que basta ir nas igrejas evangélicas você vai ver mulher de negros. Por quê? Não reconhece a sua história. Porque lá atrás foi apagado. Não nos deram condições de, por respeito, da gente trabalhar nosso passado. Tem até uma frase que eu gosto de usar muito: um povo sem memória é um povo sem passado.